E aí, tudo bem? Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Nós vamos destrinchar um texto histórico do século XIX que é um verdadeiro choque de realidade sobre as prioridades da juventude. É uma daquelas leituras intensas que obriga a gente a parar tudo e pensar, afinal, como equilibrar essa atração quase magnética pela vaidade do mundo com o peso gigantesco do nosso dever espiritual. Vamos mapear as ideias desse apelo que, por incrível que pareça, ainda bate muito forte com os dilemas que a gente vive hoje nas nossas escolhas diárias e na forma como gastamos o nosso tempo. Para captar logo de cara o nível de urgência desse texto, a autora não faz cerimônia não, ela começa falando sobre uma escola específica em Battle Creek e lança um alerta de altíssimo risco. A mensagem central é que a presença daqueles estudantes ali poderia ser literalmente uma bênção enorme ou uma tremenda maldição. Ou seja, juntar um monte de mentes jovens em um só lugar, buscando conhecimento, não é uma situação neutra. O ponteiro vai inevitavelmente pender para um lado. O impacto vai ser incrivelmente positivo para a comunidade ou vai ser um desastre total se não houver um espírito de humildade. Então, para a gente entender isso melhor, vamos para a nossa primeira parte, o contexto e o alerta. O texto chega para nós com uma voz imparcial, dando um aviso muito sério sobre o tamanho da influência pessoal de cada um. E a base de todo esse argumento é a famosa lei da semeadura e da colheita. A autora defende que não existe essa coisa de momento vazio, sabe? Cada palavrinha que sai da nossa boca, cada mínima atitude nossa, funciona exatamente como uma semente sendo plantada, que mais cedo ou mais tarde vai dar frutos de alegria ou de dor. E tem um detalhe fascinante lá na fonte original. Ela cita a existência de anjos da guarda invisíveis acompanhando a gente. E esses anjos não estão só tentando nos afastar do perigo, mas estão registrando perfeitamente todas as nossas escolhas. É literalmente a ideia de que cada passo nosso está, neste exato momento, moldando o nosso destino. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a armadilha da vaidade. O diagnóstico que o texto faz do problema principal daquela época é o seguinte: a juventude estava simplesmente obcecada por diversões que não duram nada, por querer se exibir e por um amor absurdo por roupas e aparências. E aí a autora usa uma metáfora genial. Ela compara quem vive só para chamar a atenção com roupas extravagantes a um pavão. Pensa num pavão. É uma ave que abre aquelas penas luxuosas só para arrancar aplausos, mas no fim das contas é só isso. É só uma casca externa, sem nada mais profundo ali dentro. Por outro lado, e em oposição brutal a isso, o que o texto realmente exalta é o ornamento de um espírito manso e quieto. Isso sim é tratado como algo de valor imenso e celestial. É algo que atrai um respeito de verdade, duradouro e que pesa infinitamente mais do que qualquer peça de ouro que alguém possa vestir. Mas, afinal, por que focar tanto nisso? Bom, as consequências listadas no material não são brincadeira. A autora bate na tecla de que quando a moda e a aparência ganham da educação e do desenvolvimento do espírito, o potencial humano simplesmente despenca. Sério, o crescimento intelectual fica atrofiado, a pessoa acaba ficando inútil para as demandas reais e práticas da vida, e o que é ainda mais grave, vira uma influência negativa que acaba arrastando os colegas para o mesmo buraco de futilidade. Na visão apresentada, tratar a vida com essa leviandade toda é uma ofensa direta e ativa à causa e ao próprio Salvador que muitos desses jovens diziam representar. O que nos traz, rapidamente, a nossa terceira parte, o falso refúgio. Claro que a autora não era ingênua e já imaginava a desculpa clássica da galera para tentar fugir de uma expectativa moral tão pesada, né? A questão filosófica levantada aqui é excelente. Muita gente tenta se esquivar do dever dizendo: "Ah, mas eu nem professo ser cristão, então não me cobre isso." Mas a grande pergunta que o texto devolve é: será mesmo? Será que não colocar um rótulo de religioso na própria testa isenta magicamente alguém da jurisdição divina? Será que o simples fato de não assumir uma fé em público te dá um passe livre para viver uma vida completamente focada no próprio umbigo? A resposta teológica que a gente encontra é um sonoro não. As reivindicações do divino são universais. Não importa a caixinha religiosa que alguém escolha usar, a autora argumenta que Deus tem direitos inquestionáveis sobre todas as pessoas, simplesmente porque ele criou todas elas. E vai muito além disso. O texto lembra que um preço infinito foi pago por Cristo, com o próprio sangue, para salvar a humanidade inteira de uma ruína total. Sendo assim, simplesmente cruzar os braços, ignorar esse sacrifício todo e escolher viver de aparências não é só um tropeço inofensivo. O texto classifica isso como uma rebelião pura e ativa, algo que inevitavelmente resulta no pior salário de todos, a morte espiritual. E para entender o peso disso, vamos mergulhar na nossa quarta parte, a prova de Abraão. Para deixar absolutamente claro o nível de comprometimento que é exigido de nós,
O material resgata uma alegoria histórica que é profunda e muito tensa. Pensa naqueles 3 dias angustiantes de Abraão caminhando em silêncio até o Monte Moriá. É uma tensão cronológica esmagadora. A gente vê o momento de cortar o coração quando Isaac, na maior inocência, pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício. Logo depois vem o instante da revelação, e o detalhe que impressiona: o próprio Isaac não luta. Ele simplesmente se submete à vontade do pai, confiando naquele amor. E então, no clímax da história, no último segundo, um anjo aparece e segura as mãos trêmulas de Abraão. A autora usa toda essa cena angustiante não só para demonstrar a fé inabalável do pai, mas a submissão perfeita e voluntária do filho. E é aqui que a analogia ganha sua força máxima através de um contraste que dá um nó na garganta. Porque olha só, enquanto toda aquela tortura mental de Abraão teve um final feliz com um anjo salvando Isaac, a história não se repetiu no cenário divino. O texto é cirúrgico ao apontar que no momento do sacrifício real para redimir a humanidade, nenhum anjo foi enviado lá do céu com mensagem de basta. Legiões inteiras de anjos apenas observaram a cena, mas o sacrifício teve que ir até as últimas consequências de dor, escárnio e humilhação na cruz. É exatamente por causa de um sacrifício absurdo e imensurável como esse que a autora chega na sua conclusão final. A lógica é muito direta. Diante de um dom tão infinito, não dá pra gente devolver uma resposta morna pela metade, entende? O que é exigido é uma obediência pronta, voluntária e totalmente irrestrita. Pro texto, a humanidade inteira se tornou devedora, e a única forma da gente retribuir minimamente é entregando, por vontade própria, todo o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos afetos. Fica evidente que não tem espaço sobrando na agenda para ficar caçando aplausos vazios. Tudo isso nos encaminha para a nossa quinta e última parte, a balança do destino. Chegamos ao ato final dessa reflexão e vou te falar, é o momento mais solene de todos. O texto junta todas as peças do argumento para apresentar a pesagem definitiva do ser humano. Imagina só a cena de um santuário celestial onde existe uma balança precisa. E ali, cada detalhe da nossa vida vai ser pesado. Mas não só as nossas atitudes visíveis, tá? O nosso caráter, a nossa conduta de portas fechadas e até os motivos mais secretos do nosso coração entram nessa conta. A autora descreve como uma tragédia terrível, um erro daqueles que nunca mais se pode corrigir, a possibilidade de subir nessa balança e ser achado em falta. Ser achado em falta em amor, em propósito e em dedicação de verdade. Mas para ninguém terminar essa história no lado errado da balança, o texto encerra com um chamado para ação que é inspirador. E detalhe, não é um convite para se isolar do mundo, mas para arregaçar as mangas num trabalho colaborativo urgente. A autora praticamente implora para os jovens trocarem as futilidades do guarda-roupa por responsabilidades mais altas. O pedido é para que a galera se envolva de verdade em orações sinceras, que sinta a dor pelas trevas morais do mundo, ao invés de só imitar os comportamentos de todo mundo, e que abrace o baita desafio de se tornarem colaboradores ativos com Cristo no resgate de mentes e corações. Sabe o que torna este texto lá do século XIX tão incisivo e cortante ainda hoje? É a forma como ele ecoa na nossa cara. Diante de tudo que a gente desbravou aqui, a grande questão que fica suspensa no ar é esta. No mundo louco em que a gente vive, o que é que realmente está governando as nossas escolhas e o nosso tempo? Será que estamos torrando a nossa inteligência e a nossa energia correndo atrás de likes e exibições passageiras, tentando imitar o pavão daquela metáfora? Ou a gente está plantando algo com peso e valor duradouro para a eternidade? É uma provocação intensa que bagunça as nossas ideias sobre senso de propósito e utilidade na vida, não acha? E o aprendizado desse apelo histórico não pode morrer aqui de jeito nenhum. É por isso que nós pedimos que essa reflexão seja compartilhada. Manda para quem está ao seu redor, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Jogar essas ideias para frente é a oportunidade perfeita para iniciar um diálogo real e valioso na nossa comunidade sobre o que é substância de verdade e o que é só vaidade passageira. Bom, por hoje é só. A gente se vê no nosso próximo mergulho.